Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 162. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje, projeto de iniciação número 162. Estamos ao vivo nesse sábado para mais um programa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Catira, meu irmão Carlos Nascimento, e boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? O nosso encontro Projeto Iniciação. Todos os sábados, às 20h40, a gente entra com este programa. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base é a doutrina secreta de Helena Blavatsky e Eubiosi, fundadora da Sociedade Teosófica, e outra base é justamente os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiosi. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações importantes a respeito dessa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Devemos dizer que todo o projeto de iniciação é o projeto mais importante de cada ser humano. Agora, significa autoconhecimento, né? Para que esse projeto de iniciação, ou autoconhecimento, ou a iniciação seja realizada, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Existem muitas escolas iniciáticas pelo mundo, mas, de nossa parte, nós convidamos que as pessoas venham para a Sociedade Brasileira de Eubiosi realizar o seu processo de iniciação, o seu projeto de iniciação. Né? Então, está. Como é que a pessoa pode fazer? Entra no busca da internet, coloca lá, Sociedade Brasileira, vai aparecer o site da Eubiosi. Aparecer no site da Eubiosi, ela vai, então, ter um botãozinho lá que vai colocá-la em contato com todos os departamentos do Brasil e do exterior. Ela clica, vai encontrar um departamento que seja propício para o início do seu projeto de iniciação. Lá ela vai encontrar o departamento de uma cidade específica, né? O endereço, o site, né? O telefone e assim por diante, né? A pessoa entra em contato com o departamento e estabelece o início do seu projeto de iniciação. Né? O início é sempre através de um grau peregrino. Agora já estamos em junho, terminando o primeiro semestre, né? Já não dá mais para fazer inscrição para o grau peregrino, só no ano que vem. Mas a pessoa, então, pode se programar já entrar em contato e se programar para o ano que vem. Mas, independentemente disso, a pessoa pode já ir estudando coisas a respeito da eubiose, né? Ela pode ver no departamento a realização de palestras públicas, pode assistir o nosso programa e outros programas específicos online, né? Pode também acessar a revista Dharana. É só procurar no busca da internet, colocar a revista Dharana. No site da Eubiose também dá indicações. São revistas online que a pessoa pode estudar, tem muitos artigos a respeito da iniciação, do conhecimento iniciado das idades, então a pessoa pode ir se aprofundando já. Aí, no ano que vem, a partir de janeiro, ela pode, então, fazer a sua inscrição para iniciar o seu grau peregrino. É claro que nós recomendamos que a pessoa fazer o grau peregrino no sistema presencial, né? Assistindo às aulas presencialmente num determinado departamento que seja da sua cidade ou próximo à sua cidade. Então, ela pode, pelo site da Eubiose, a pessoa pode se localizar quanto a essa questão, né, do departamento que ela vai poder fazer o seu curso, né? Além disso, existe uma outra possibilidade. Se não existir departamento da sua cidade, ou se o departamento for muito longe da sua cidade, impossibilitando a sua atividade presencial, a pessoa pode fazer o EAD, Ensino à Distância.
Então, ela vai receber as aulas através da internet. Mas, mesmo assim, claro, evidentemente, a pessoa tem que entrar em contato com o departamento para estabelecer essa relação com a eubiose, né? A fim de que ela possa receber as aulas através da internet. Então, o processo é o seguinte: o primeiro grau é o grau peregrino. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa pode, então, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode assistir reuniões, né? Participar de reuniões internas, externas, palestras internas, externas, ritualísticas também, né? Isso é muito importante, né? Participar de ritualísticas, né? Isso é muito importante. E, além do mais, o mais importante de tudo, ela tem a possibilidade de ler as cartas revelação do nosso querido mestre, do nosso excelso mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Então, está o convite que nós fazemos para todos aqueles que queiram começar o seu processo de autoconhecimento e iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Bom, muito bem. Nós estamos aqui seguindo, né? Todo sábado nós vamos seguir nossos estudos. Vamos continuar a primeira parte desses estudos, justamente estudando determinados termos específicos da ciência inicial das idades, que a própria Blavatsky deixou indicado, né? Através das suas aulas e livros, né? Termos muito importantes a respeito justamente da ciência inicial das idades. O primeiro termo que nós queríamos aqui abordar justamente é a palavra arquétipo. Nós constantemente estamos falando desse termo arquétipo. Arquétipo ou tipo ideal, abstrato ou essencial. Esse termo é geralmente aplicado às manifestações nas esferas arupas, em forma do mundo mental. Então, existe rupa, né, no sânscrito quer dizer corpo. Arupa é sem corpo, não é verdade? Então, o arquétipo são princípios básicos do universo existente nas altas esferas da espiritualidade. Tudo que acontece no planeta Terra é proveniente da manifestação desses arquétipos, do arupa, do rupa, aquilo que não tem corpo, no mundo físico, denso, objetivo, né? Então, tudo que acontece no nosso mundo evolutivo é proveniente de projeções de arquétipos provindos do espaço cósmico, né? Das consciências superiores, né? Nada existe na Terra que não provenha desses arquétipos. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem uma raiz cósmica. Repetindo, tudo tem uma raiz cósmica. Nada pode existir sem a projeção dessa raiz cósmica. Então, o termo que se dá arquétipo, essa raiz cósmica, esse padrão infinito que se projeta na Terra periodicamente, né? Ou permanentemente. Né? Um outro termo aqui que nós podemos aqui identificar, nós falamos rupa e arupa, né? É o termo arupa, né? No sânscrito é sem forma, sem corpo, em contraposição, rupa. Então, tem rupa, aquilo que é o corpo, fisicamente, no mundo objetivo. E a rupa, aquilo que não tem um corpo definido, né? Nos mundos superiores. Né? É forma, corpo, rupa. Essa palavra é usada frequentemente como uma qualificação do plano manásico, cujas 3 funções superiores ou íntimas são descritas sob a denominação de planos, arupa. Né? Interessante que nós podemos até ver o termo Europa. Olha só que interessante, Europa. Eu significa puro, divino. Eu significa puro, divino. Né? E rupa é corpo. Então, quando nós falamos Europa, é corpo divino. Olha só que interessante. Europa é um corpo divino. Veja que coisa importante, né? A gente vê no significado das coisas, a gente vê na profundidade dos termos, indicando justamente a existência terrena, objetiva,
sempre provida dos mundos arquetipais. É que nem eu já falei, né? A palavra mundo. A palavra mundo vem do latim mundus. Mundos. Mundo vem do latim mundus, que quer dizer puro, limpo, perfeito, né? Então, mundo. Então, a palavra mundo significa perfeito, limpo, superior. É por isso que quando a gente quer falar que algo é sujo, a gente fala que é imundo. Na verdade, é o contrário, a negação do mundo, né? Algo é sujo se é imundo. É o contrário de mundo, que é limpo, superior, divino e assim por diante. Veja só como esses termos, o estudo desses termos nos abre uma visão interessante a respeito desses significados cósmicos, né? Então, um outro termo, então, que nós queremos verificar aqui é o termo árvores da vida. Isso é um termo muito importante, árvores da vida. Desde a mais remota antiguidade, as árvores foram relacionadas aos deuses e com as forças místicas da natureza. Cada nação teve sua árvore sagrada com características peculiares e atributos baseados em propriedades naturais, e às vezes também em propriedades ocultas, como se expõe nos ensinamentos esotéricos. Então, a árvore são relacionadas aos deuses. Árvores é um termo relacionado aos deuses. Assim, o Pepu, ou Azavata hindu, mansão dos pitres elementares, na realidade, de uma ordem inferior, tornou-se a árvore Bo, ou ficus religiosa dos budistas em todo o mundo, desde que o Gautama Buda atingiu o conhecimento supremo e o nirvana sobre esta árvore. Então, a gente sabe que Siddhartha Gautama, ele se iluminou debaixo de uma árvore de Bodhi. Escreve assim, B-O-D-H-I. Árvore B-O-D-H-I, árvore de Bodhi. Ele se iluminou debaixo da árvore de Bodhi. Significa a árvore da vida, a árvore cósmica, né? Que no Oriente é sempre exemplificado como uma árvore invertida. Essa árvore é descrita de forma invertida, ou seja, as raízes estão no céu, estão na parte superior, e a fronde da árvore, né, as folhas, está na parte inferior. Então, significa a unidade, né? Unidade vai vindo como raiz e produz a diversidade. Então, isso aí é o significado que se dá às árvores da vida através das vários movimentos, né? Vários movimentos da ciência iniciática das idades. Né? Muito bem. O freixo Yggdrasil é a árvore dos escandinavos. O baniano é o símbolo do espírito da matéria, pois desce à terra, lança raízes e logo sobre a outra para o céu. O palarza, bútia frondosa ou purpura reclinata, de fora tripla, é um emblema da essência tripla no universo: espírito, alma e matéria. O cipreste era a árvore da vida no México. O cipreste. E atualmente, entre os cristãos e os maometanos, é a árvore da morte, da paz e do repouso. O pinheiro era tido como sagrado no Egito. No Egito, o pinheiro era sagrado, era tido como sagrado. E a sua pinha, a pinha do pinheiro, era levada em procissões religiosas, embora atualmente tenha quase desaparecido da terra das múmias. Esse costume já quase desapareceu, não existe mais no Egito, né? Levar as pinhas nas procissões religiosas. Né? O mesmo aconteceu com o sicômoro, a tamargueira, a palmeira e a videira. O sicômoro era a árvore da vida do Egito e também da Síria. Era consagrado a Hathor, em Heliópolis, e hoje a Virgem Maria. Seu suco era precioso devido aos poderes ocultos que é o soma entre os brahmanes e o raoma entre os parsis. O fruto e a seiva da árvore da vida conforme imortalidade. Poder-se-ia escrever um grande volume
sobre essas árvores sagradas da antiguidade, sendo que a veneração de algumas sobreviveu até a atualidade, sem esgotar o assunto. Então, aqui a HPB, pelos ensinamentos da HPB, é tido que dá para escrever muitos livros a respeito das árvores da vida, né? Que sempre estão presentes nas religiões, nos movimentos de iniciação da antiguidade, no Egito, na Índia, na Síria e assim por diante. Né? Então, isso é muito, muito importante, veja, a denominação de árvore da vida. Muito importante, então, esse conhecimento. Muito bem. Um outro termo aqui muito importante que nós queremos aqui analisar é a palavra área. Escreve-se A-R-Y-A. A-R-Y-A. Área. Vem do sânscrito. Literalmente significa santo. Área significa santo, nobre, ou proveniente de raça nobre, ou ária. Nome de uma raça ariana que invadiu a Índia no período védico. Então, aí vem desse termo ária, que significa santo, provém o nome da nossa raça atualmente, a quinta raça-mãe, que é a raça ariana. Sob o nome de Agni, Indra ou outras divindades. Originalmente era o título dos rishis, que dominaram os Aryasatani e entraram no sendeiro de Aryaniamarga, que conduz ao Nirvana ou Mosca, né? Ao Nirvana ou Mosca. Porém, atualmente, este nome tornou-se epíteto, né? De uma raça de nossos orientalistas, privando os brahmanes hindus de seus direitos de nascimento. Transformaram todos os europeus em árias. Como no esoterismo, os 4 sendeiros, ou seja, o caminho da iniciação, os graus podem ser obtidos unicamente através de um grande desenvolvimento espiritual e crescimento em santidade, quando são designados pelo nome de 4 frutos. Para se chegar ao estado de Arati, que é um estado superior, né? O estado de Arati é um estado superior. Os 4 graus são, respectivamente, Zotrapati, aquele que entrou na corrente, Sakridagamin, que deve retornar à vida apenas uma vez, Anagamin, que não deve retornar à vida, e Arati, o venerável, é o 4º grau de perfeição, aquele que não volta mais a reencarnar. Não é necessário mais reencarnar para evoluir. São as 4 classes de áreas que correspondem a esses 4 sendeiros de verdade. Né? Sendeiro significa caminho, caminho estreito. O nome sendeiro significa, na iniciação, caminho estreito. O caminho da iniciação é um caminho estreito. Né? Então, isso é um sendeiro. Né? Muito bem. Então, aqui, vamos ver aqui um outro termo. Né? Vamos ver aqui. Vamos, um momentinho só, vamos ver aqui. Um momentinho só. Aqui, um momentinho só. A página aqui, Asati. Asati. A-S-A-T. Asati. Vem do sânscrito também. Uma palavra muito importante também. É o termo filosófico que significa não ser. Ou melhor, não seidade. O nada incompreensível. Sati, o imutável, eterno, sempre presente, e é o real. Ipseidade e o não ser como querem alguns. É explicado como tendo nascido de Asati e Assadi engendrado por Sati. O irreal, ou Prakriti, a natureza objetiva, considerada como uma ilusão. A natureza ou a sombra ilusória de sua verdadeira essência única. Asati, não ser. O Asati não é simplesmente a negação do Sati. Também não é o que ainda não existe, pois Sati não é em si mesmo nem o existente nem o ser. A palavra Sati também tem outras acepções. Ilusão, falsidade, nulidade, mal e assim por diante. Né? Então, aí, é por isso que existe a tríade que se fala no sentido da iniciação, é Om Tat Sat. Om Tat Sat. O Om é o Aum, é a palavra divina, a palavra original. Né?
O Tati é o não, o imanifestado, é o aquilo. O Tati é o aquilo, o imanifestado. E o Sat é o manifestado. Então, por isso que é Om, Tat, Sat. Ou seja, veja, vamos entender. O Tati produz o som, emite o som criativo, é o Aum, e cria o Sat. Né? O Sat que é a parte objetiva, manifestada. Né? Daí que originou-se a palavra Satanás. Sati é o manifestado, então originou a palavra Satanás. Isso nas religiões, né? Dentro do conceito iniciático, não é assim que se entende as coisas. Né? A religião sempre entende, a religião vulgar, sempre entende a coisa de uma maneira mais assim, estreita. Né? Então, esse é muito importante, esse entendimento. Aí tem esse entendimento da palavra asati, né? Um outro termo aqui importante, né? Aqui é justamente, vamos ver aqui, vamos ver aqui, asati, vimos, asati, a seca. A seca é um outro termo importante que nós vamos analisar aqui. No budismo, a seca, este nome é dado àquele que não tem mais nada a aprender. O indivíduo de hierarquia superior a Dhyarati. Quando o homem atingiu este nível, adquire o mais completo domínio do seu próprio destino e escolhe sua futura linha de evolução. Agora, vamos entender isso. O Asati é aquele que nada mais tem a aprender. Isso aí deve ser entendido na sua profundidade. Ele não tem mais nada a aprender com o conhecimento externo. É isso? Ele não precisa mais de informações para desenvolver o seu conhecimento. Ou seja, ele conhece a si mesmo, a sua divindade. Então, torna-se, evidentemente, um asceca. Asceca quer dizer o seguinte, todo o conhecimento dele ele obtém de dentro dele mesmo, não é de informações externas. Adquire tudo dentro dele mesmo. Então, por isso que ele diz assim, não tem mais nada a aprender com as coisas externas. Mas tem tudo a aprender, a verificar, a pesquisar, dentro da sua própria consciência interna, dentro da sua divindade. Temos Deus dentro de nós. Jesus falou isso. Vós sois deuses. E Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto. Conhecendo a verdade, nós conhecemos o Deus que existe dentro de nós. E conhecendo o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos. Nos libertamos do quê? De nós mesmos. É isso? Nós passamos a estar vinculados diretamente com a consciência divina que está dentro de nós. Olha só, é isso de enorme importância no entendimento do autoconhecimento, né? Da evolução, da ciência iniciática das idades. Isso aí é muito importante, então, esse entendimento, né? Muito importante esse entendimento para que a gente tenha uma perfeito entendimento a respeito de todas essas coisas. Né? Muito bem. Um outro termo aqui importante, muito importante, que nós queremos aqui agora verificar, através desses ensinamentos de Helena Petron Blavatsky, um momentinho só, por favor. Vamos nos colocar aqui. Um momentinho, por favor. Um momentinho só. Vamos agora aqui um outro termo que é justamente algo de uma extensão muito grande para estudar, né? Mas HPB nos indica o estudo desse termo porque é muito importante, que é astrologia. Astrologia, que vem do grego, né? Esse termo vem do grego. Astrologia é a ciência que expõe a ação dos corpos celestes sobre as coisas do mundo e que pretende prognosticar, indicar o futuro, os acontecimentos futuros, segundo a posição dos astros. Então, a nossa vida está relacionada diretamente com a posição dos astros, né? O cosmos, na sua totalidade. Né? Sua antiguidade é tanta, a astrologia, que é colocada entre os mais primitivos anais do saber humano. A astrologia, hein? Durante muitos séculos foi uma ciência secreta no Oriente
e sua última expressão continua sendo atualmente. Sua aplicação esotérica adquiriu certo grau de perfeição no Ocidente. Somente depois de Varahamihira, um escritor da antiguidade, ter escrito seu livro sobre astrologia há cerca de 1.400 anos. Cláudio Ptolomeu, o famoso geógrafo e matemático que fundou o sistema astronômico que leva o seu nome, escreveu seu tratado Tetrabiblos, aproximadamente no ano 135 da nossa era. A ciência da elaboração de horóscopos é estudada agora sob 4 pontos de vista principais. A elaboração dos horóscopos. A saber, 4 pontos principais. Primeiro, mundial, em sua aplicação na meteorologia, sismologia, agricultura, etc. O segundo ponto é o lado político ou civil, relacionado à sorte das nações, reis e governantes. O terceiro ponto importante da elaboração dos horóscopos é o horário, que se atém à solução das dúvidas nascidas na mente sobre algum assunto. E o quarto ponto importante, justamente para a elaboração dos horóscopos, é o natalício, o nascimento, em sua aplicação ao destino dos indivíduos, desde o instante do seu nascimento até sua morte. Então, a astrologia ela se dedica ao estudo disso, né? Do indivíduo em si e das coisas também múltiplas, né? Das civilizações, né? Das épocas todas de desenvolvimento das civilizações e assim por diante. Os egípcios e os caldeus figuravam entre os mais antigos partidários da astrologia, embora seus métodos de consulta aos astros diferissem consideravelmente das práticas modernas. Então, os egípcios e os caldeus tinham as abordagens sobre a astrologia, mas difere, é bem diferente da metodologia que se usa atualmente. Os primeiros egípcios pretendiam que o Belo, ou Bel, ou Elu dos caldeus, um ramo da dinastia divina, ou seja, a dinastia dos deuses reis, havia pertencido à terra de Shemi, Egito, a qual abandonou para fundar uma colônia egípcia às margens do Eufrates, onde construíram um templo cuidado por sacerdotes e que estava a serviço dos senhores dos astros, e que adotaram o nome de caldeus. Duas coisas são bem sabidas, vamos ver, duas coisas bem sabidas, conforme o ensinamento de Blavatsky. Né? Primeiro, que Tebas, do Egito, reclamava a honra de ter inventado a astrologia. Tebas, no Egito, reclamava a honra de ter inventado a astrologia. E segundo, que foram os caldeus que ensinaram essa ciência às demais nações. Então, o Egito começou a utilização da astrologia e os caldeus expandiram esse conhecimento da astrologia para as outras nações. Né? Então, vejamos. Tebas era muito anterior não só a Ur dos caldeus, mas também a Nippur, onde se deu inicialmente o culto a Bel, sendo seu filho, Sin, a lua, a divindade que presidia em Ur, a terra natal de Terá, o sábio e astrólatra, e de seu filho Abrão, o grande astrólogo da tradição bíblica. Tudo tende, pois, a corroborar as pretensões egípcias. Se mais tarde, em Roma e outros lugares, o nome de astrólogo caiu em descrédito, isso se deveu à fraude dos que pretendiam ganhar dinheiro por intermédio daquilo que é parte integrante da sagrada ciência dos mistérios. Então, muita gente queria tirar vantagens econômicas, né? Então, realmente criou uma dificuldade na aplicação dessa ciência, né? E a ciência dos mistérios, em ignorância dessa última, desenvolveram um sistema baseado inteiramente nas matemáticas. E ao invés da metafísica transcendental, e tendo os corpos físicos celestes como o seu upade, ou base material,
Contudo, apesar das perseguições, foi sempre muito grande o número de partidários da astrologia entre os talentos intelectuais e científicos em Roma, né? Se Cardan e Kepler, dois cidadãos de enorme conhecimento, né, contaram-se entre os seus mais ardentes defensores, não tem por que envergonhar-se aqueles em época posterior. Consagram-se à referida ciência, embora em sua forma atual seja imperfeita e deturpada. Como se diz no livro Isis Sem Véu, isso citando agora HPB, dos seus trechos em Isis Sem Véu, a astrologia é a astronomia exata como a psicologia é a fisiologia exata. Então, ela faz essa relação, né, entre astrologia e astronomia, né? A exatidão da astrologia com relação à astrologia. E também fazendo paralelo essa relação que existe entre a psicologia e a fisiologia exata. Na astrologia, como na psicologia, é preciso ir além do mundo visível na matéria e entrar nos domínios do espírito sublime. É claro que os homens, então, têm as suas formas de entender as coisas, né, no plano objetivo denso, mas isso provém de arquétipos, nós já falamos, né, de conteúdos arquetipais que projetam no mundo físico denso justamente o conhecimento humano. Mas tudo isso é baseado em arquétipos, fundamentos essenciais do mundo, justamente o mundo superior, né? Então, nessa sequência de entendimento, nós vamos ver um outro termo aqui, que é muito usado hoje no mundo, que é justamente os astrônomos, que vem do grego também, né? Essa palavra vem do grego. Astrônomo, título dado ao iniciado que atingiu o 7º grau da recepção dos mistérios. Era isso, astrônomo na antiguidade. Em tempos antigos, a astronomia era sinônimo de astrologia. Em tempos antigos, a astronomia era sinônimo de astrologia. Hoje, não. Hoje, o astrônomo de hoje não tem ligação nenhuma com a astrologia. Para a astrologia é um conhecimento que não tem valor para a astronomia, né? A astrologia não tem nenhum valor, não pesa. A iniciação astrológica teve aplicação em Tebas, no Egito, onde os sacerdotes aperfeiçoaram se não inventaram tal ciência. Depois de passar pelos graus de Pastóforos, Neocoros, Melanóforos, Cristóforos e Valhalla, grau da química dos astros, o neófito, aquele principiante, né, aprendia os signos místicos do zodíaco em uma dança circular que representava o curso dos planetas, a dança de Krishna, celebrada até hoje em Rajputana, depois do que lhe era entregue numa cruz, tal ou tate, convertendo-o assim num astrônomos ou medicinante. Nesses estudos, a astronomia e a química eram inseparáveis. Hipócrates, um estudioso, né, da antiga Grécia, tinha uma fé tão viva na influência dos astros sobre os seres animados e suas enfermidades que recomendavam de maneira especial não confiar em médicos ignorantes em astrologia. Então, Hipócrates dizia que, ao consultar um médico, era interessante que se consultasse um médico que entendesse de astrologia. Olha só, Hipócrates falava isso. Infelizmente, o astrólogo moderno perdeu a chave da porta final da astrologia em astronomia. E sem ela, como pode ele ser capaz de replicar a observação feita pelo autor de Nazarote, que escreve: disse que as pessoas nascem sobre um signo, quando na realidade nascem sobre outro, porque o Sol se encontra agora entre astros diferentes no equinócio. Contudo, apesar de poucas verdades que contém, atraiu a si homens distintos e cientistas crentes. Astrologia, né? Tal como Sir Isaac Newton, o Jeremy Hall, o astrobista Usher, Dryden, Plasmita de Acholi, Milton
Steel e uma multidão de eminentes Rosa Cruzes. Então, todos esses seres tinham fundamento. Eles talvez não falassem publicamente a respeito desse assunto, mas tinham seus conhecimentos básicos fundamentados na astrologia, né? Então, é muito então essa questão, né, desse entendimento, né? Vamos ver agora o último termo para depois entrarmos no nosso estudo sobre a ritualística, né? O último termo de hoje, nessa sequência, é Asura. Asura. Esotericamente, os Asuras são elementais, ou deuses maus, considerados maléficos, gênios, espíritos malignos, demônios e não deuses, inimigos dos deuses, Suras. Então, Asura, o A é a negação de Sura, né? Sura e Asura. Asura é a negação do Sura, né? Com os quais estava em perpétua guerra. Existia uma guerra entre Suras e Asuras. Porém, esotericamente, é o contrário. Olha só que HPB afirma. Esotericamente é o contrário, visto que nas partes mais antigas do Rig Veda, tal termo aplica-se ao Espírito Supremo. Os Asuras são, portanto, espirituais e divinos. Agora sim, esse é o entendimento, né? Muitos entendiam o Asura como seres maléficos, mas, na verdade, através de HPB, diz não, são, portanto, espirituais e divinos. Apenas no último livro do Rig Veda, em sua última parte, e no Atharva Veda e nos Brahmanas, tal epíteto que havia sido aplicado a Agni, a grande divindade védica, a Indra e a Varuna, passa a ter um significado contrário ao de deuses. Asu significa lento, e é com esse alento que Prajapati, Brahma, cria os Asuras. Quando o ritualismo e o dogma levavam vantagem sobre a religião da sabedoria, a letra inicial A era adotada como prefixo negativo e a palavra em questão passou a significar não Deus. Então, durante um certo tempo, esse Asura era considerado como não Deus e Sura apenas uma divindade. Porém, nos Vedas, os Suras estão sempre relacionados com Surya, o Sol, e considerados como divindade devas inferiores. Em sua acepção primitiva e esotérica, baseando-se em outra etimologia, Asura, de Asu, vida, espírito vital, o alento de Deus, e Ra, que tem ou possui, significa um ser espiritual ou divino, o Espírito Supremo, equivalente ao grau Ahura dos zoroastrinos. Então, na verdade, nós podemos dizer, se a gente pode aqui estudar isso de maneira bastante objetiva, então Sura é aquele, inicialmente, a divindade, o Asura, o não divino. Mas, na verdade, aí é questão de polaridade, né? Quando a gente entende o termo, a gente entende a função da polaridade, a gente entende que nada acontece por acaso. O Asura é uma projeção de Sura para realizar trabalhos importantes na parte física mais densa, né? Então, o Asura não é realmente o demônio, a não divindade, não. É uma projeção da divindade, como um aspecto justamente trazendo essa potencialidade superior, né, das hierarquias superiores para o mundo inferior e realizando a evolução das civilizações, né, dos templos, dos movimentos iniciáticos e assim por diante. Então, é muito importante, então, esse entendimento, né? Veja só como o entendimento das palavras é muito importante conforme essa linha de estudo de Blavatsky, né? O entendimento das palavras é muito importante. É através do estudo das palavras, na sua acepção mais profunda, que a gente entende o mecanismo das coisas, como as coisas funcionam. Isso é muito importante. Aí está, então, essa primeira parte que nós queremos apresentar, de mais alguns termos relacionados à ciência inicial das idades. Muito bem. Agora nós vamos continuar aqui o nosso estudo justamente sobre o processo de iniciação.
nos templos, no Antigo Egito, que era assim, né? Através do posicionamento do ser humano diante de toda essa particularidade que significa autoconhecimento ou iniciação. Então, vamos continuar dizendo o seguinte: o bem-amado Kuthumi, que é um ser de enorme hierarquia, nos disse que toda pessoa possui uma nota-chave fundamental, um tom, uma melodia, uma cor e um ritmo que corresponde exatamente ao raio ou complemento divino de cada emanação de vida. Então, Kuthumi diz que cada um tem um tom fundamental no seu processo evolutivo, né? Quando um raio da chama gêmea conquista a harmonia, traz o equilíbrio espiritual aos 7 corpos e ascende à 8ª mais elevada. Então, a tendência dos 7 corpos é tornar-se um e atingir uma 8ª coisa, né? Então, o trabalho no mundo externo fica a critério da parte ainda não ascensionada do raio dessa chama gêmea. Podemos ver, portanto, que, enquanto os 4 corpos não estiverem em sintonia com o ser mais elevado, quais 4 corpos? O nosso quaternário inferior. Quando não estiver em perfeita harmonia com o ser mais elevado, enquanto não houver harmonia entre eles e também os elementos aos quais estão nesses 4 corpos, pertence o raio gêmeo e a individualizada presença estarão limitados em sua expressão. Ou seja, é necessário fazer justamente essa união, né? Essa sincronização entre os 7 corpos, né? Os 4 corpos inferiores, os 3 superiores, provocando essa unificação da nossa estrutura interna, que é setenária, né? Podemos nos esforçar em dirigir a atenção de cada um para seu próprio ser crístico, no propósito de trazer, novamente, os corpos inferiores ao equilíbrio espiritual. Se todos os 7 corpos pulsarem na mesma frequência vibratória, veja bem, se todos os 7 corpos pulsarem na mesma frequência vibratória, o indivíduo tornar-se-á, para todos os reinos, uma potência em ascensão. Olha, ele constitui uma unidade, uma potência em ascensão. E uma completa e rítmica pulsação contribuirá para liberar uma parte do plano divino. Tornar-se-á mestre de todas as virtudes, da força, atividade e revelação do raio ao qual ele pertence. Então, no momento que o indivíduo faz essa união entre os seus 7 corpos, produzindo uma 8ª coisa, que na verdade é o selo de Salomão, né? É uma estrela de 6 pontas, o selo de Salomão, que é justamente o símbolo do adepto, né? Então ele torna-se uno e passa a ser veículo das consciências superiores, né? Dos princípios superiores, passa a ser um veículo dos princípios superiores, né? Podemos pensar constantemente na necessidade de manter nossos próprios 7 corpos em perfeita sintonia, por meio da purificação e harmonia dos 4 corpos inferiores. Seremos um belo instrumento, fazendo parte integrante da divindade, um ser do fogo branco. Então, isso, veja só, então é necessário que a gente faça essa harmonização dos 7 corpos, constituindo uma 8ª coisa, a fim de nos ligarmos aos processos cósmicos superiores. Sermos veículos para esses processos cósmicos superiores. Então, aí surge um novo entendimento, que é justamente a arte de curar na nova era. Olha, aqui no nosso caminhar, existe um outro termo importante, a arte de curar na nova era. Entre outras leis anteriores, a arte ou ciência de curar na nova era será colocada inteiramente sob condições favoráveis ao trabalho no campo da medicina, porque estamos entrando em um novo ciclo. E ininterruptamente irá expressar-se a perfeita iluminação divina. Então, estamos entrando no outro ciclo e cada um vai conquistando o poder de utilizar essa arte de curar, justamente na nova era.
A atividade da chama da cura será encaminhada para a dissolução das causas internas, da emanação de vida, que contém o efeito de determinada quantidade de assimilação, tanto seja no mental como no corpo físico. A ciência começa a reconhecer que uma grande parte das doenças mentais e físicas são originadas por causas invisíveis e ligadas ao estado emocional, que permanece no subconsciente e às vezes estão enterradas na dilatada lembrança da personalidade atual do homem. Hoje a ciência atingiu esse conhecimento, né? Que grande parte de doenças vem justamente de condições íntimas do psique da pessoa, né? Assim, os médicos entendem essa. Então, um desequilíbrio psíquico pode originar um problema físico na pessoa, né? Isso a medicina tem conhecimento disso aí. A medicina tem conhecimento a respeito desta possibilidade, né? De desequilíbrios psíquicos gerarem doenças físicas no indivíduo. Isso aí a ciência sabe exatamente hoje, né? A afluente e aumentada iluminação irá através do quinto raio, que nos liga à quinta dimensão, abrir uma nova compreensão para ver os sinceros e verdadeiros membros da profissão médica. Fato este que exige a fusão da ciência e da religião prometida como um passo essencial à liberdade. Então, cada vez mais, como diz aqui essas informações, cada vez mais a medicina irá se adiantando a fim de considerar que grande parte das doenças provém, evidentemente, de fatores internos. E é verdade, né? Kármicos também, né? A ciência não admite o karma, mas um dia ela vai admitir. Inevitavelmente, a ciência vai chegar à conclusão de que o karma está sempre presente no indivíduo. E ele vai provocar reações na pessoa, produzindo doenças. Não para fazer a pessoa sofrer, não é simplesmente essa questão da polaridade, não é para a pessoa sofrer, mas para ela aprender a fazer o seu equilíbrio interno. Isso é muito importante. O karma é um caminho que a divindade, Deus, estabelece, a lei divina, a lei cósmica, a justiça perfeita, é o caminho que a lei divina mostra para o indivíduo realizar o seu equilíbrio interno, né? Então, o karma, na verdade, não é um castigo, mas uma possibilidade de regeneração, de reversão desse processo de desorganização para montar um quadro de perfeita evolução espiritual dentro do indivíduo, né? Muito bem. Para elucidar em rápidas palavras, cada órgão e célula do organismo físico tem a sua própria frequência vibratória. Veja bem, cada órgão e célula do organismo vivo tem a sua própria vibração, a sua frequência vibratória. E esta se distingue pela vibração diferente do órgão vizinho. Então, nosso corpo todo é constituído por planos vibratórios. Cada célula vibra. Cada célula é uma vida individual, uma individualidade, e tem o seu próprio momento vibratório, né? Nos invólucros internos, existem determinados centros que estão vibrando em sintonia com o órgão físico. Certas distorções mentais e emocionais influenciam de forma desarmônica os invólucros internos do organismo físico, de modo que esses invólucros devem ser purificados e harmonizados para alcançarem um ininterrupto alívio e libertar o ser externo desses desequilíbrios. Então, o processo de reequilíbrio do indivíduo é basicamente vibracional. O processo de libertação das enfermidades e dos processos de degeneração e assim por diante é um processo de atingimento de um grau vibratório superior, ou seja, evolução espiritual, autoconhecimento. Se essa causa vibratória for afastada da consciência, por meio da iluminação da mente interna, com a participação de cooperação do eu personalidade, poderemos constatar
que a perturbadora consequência do organismo físico será dissolvida e extinta. É a causa, a arte de curar. A arte de curar é realmente uma arte de processo vibratório. Processo vibratório. Olha essa palavra que importante, né? Então, na verdade, hoje a ciência admite hoje, é muito claro. Antigamente não era assim. No século passado, em outros séculos, né? Hoje a ciência admite, os médicos falam o seguinte: não existem doenças, mas existem doentes. Não existem doenças, e sim doentes. Cada paciente é uma história única. Os médicos sabem. Cada paciente é uma história única na mão deles. Cada paciente tem uma medicação exata. Cada paciente vai se comportar de maneira diferente diante dos medicamentos. Isso é importante, né? Os medicamentos, evidentemente, têm as suas reações em paralelo, né? Mas cada paciente é uma história única. O médico tem que considerar isso, né? Tem que considerar isso. Por isso que a gente tem como base que todos devem consultar um médico. Não se deve tomar medicamento aleatoriamente. Veja bem, não se deve tomar medicamentos aleatoriamente. Sempre o medicamento deve ser tomado sob a supervisão de um médico, porque somente ele poderá ter a capacidade de prever determinadas reações, que é clássica, típica para cada indivíduo, né? Isso é muito importante. Por isso, a cura, hoje em dia, é mais demorada que em tempos passados. Olha só, por isso, a cura, hoje em dia, é mais demorada que em tempos passados. Mas daí resulta um campo de experiências mais vastos para a emanação da vida que esteja interessada em levantar o véu dessa importantíssima ciência, como o desejo de unir sua força ao movimento cósmico da época e, através do uso, conforme e comprovar a lei. Então, evidentemente, é claro que no momento que a humanidade superar essa questão do karma, quando o ser humano não tem mais karma, não tem mais doenças. Né? Porque a doença é justamente um desequilíbrio psíquico ligado à lei do karma, né? E também ao componente vibratório do ser humano. Quando o indivíduo consegue superar esse fato, ele liberta-se das doenças. Não existe mais doença kármica, que a doença é uma consequência kármica, né? Daí vem, então, um grande conhecimento, na sequência, da arte de curar na nova era, que é o grande silêncio. Nós já temos repetidamente falando sobre o silêncio, né? Principalmente, falamos já a voz do silêncio, né? HPB tem um grande livro. Um livro é fininho por fora, mas um universo enorme por dentro. A voz do silêncio. Nós já estamos planejando aqui, temos um encontro, ou vários encontros, para falarmos a respeito do livro de HPB, A Voz do Silêncio. Ler toda a estrutura da formação desse livro, como foi feito esse livro, a amplitude desse conhecimento, e também estudarmos vários capítulos desse livro para fazer as nossas reflexões. Né? Então, a gente tem essa abordagem, né, que é justamente o grande silêncio. Ao discípulo que está resolvido a entrar no grande silêncio, desejaríamos propor um método muito simples, através do qual poderá tornar-se um orientador silencioso de sua própria emanação de vida. O caminho para a evolução espiritual do indivíduo é o grande silêncio. O grande silêncio. O silêncio do grande silêncio é o quê? O silêncio da sua personalidade. Para ele tornar-se um veículo das consciências superiores, tornar-se um veículo das ideias cósmicas. Né? O discípulo deverá pensar no grande silêncio como o seu próprio reino divino, o local da residência dos deuses e anjos, a mais alta expressão artística da beleza, amor e luz, que sua mente e coração possa conceber. Esse é o grande silêncio. Quando ele entra no grande silêncio, ele entra no local da residência dos deuses e dos anjos, porque ele torna-se veículo. O silêncio, ele pacifica a sua alma
pacifica seu mental, emocional, entra no silêncio e a voz superior, então, reverbera dentro dele. Tá vendo? Ele torna-se um veículo das consciências superiores. Né? Então, ele encontra, justamente, entra em contato com a residência dos deuses e dos anjos. Devemos pensar também que, para viver nesse reino dos anjos e dos deuses, é necessário adaptar-se a fim de que o silêncio não lhe escape. A gente tem que manter sempre o silêncio da alma. Por meio de qualquer vibração negativa, não se podemos manter a perfeita controle das nossas emoções e das nossas vibrações, supondo-se reprovado ou inabilitado para viver nesse reino maravilhoso. Se a pessoa não consegue controlar as suas emoções, os seus pensamentos, e não consegue entrar nesse silêncio cósmico, ela vai ter dificuldade em fazer a sua evolução e manter-se isento das influências negativas que a cercam. Né? Cada atividade do indivíduo suscita uma vibração que se manifesta em todo o reino celeste da mesma forma. Todo pensamento e sentimento emitidos por ele multiplicam sua beleza do reino celeste e destroem sua harmonia. Ali será percebido se o discípulo vive todos os minutos de sua consciência para entrar nesse reino que emite somente raios harmônicos. Então é necessário, né? O grande silêncio é necessário para que o indivíduo entre nesse reino harmônico do cosmos superior. É importantíssimo. Isso significa o atingimento do adeptado, né? Arate. É isso? Ele torna-se um arate. Né? Tanto que na eubiose, quando o indivíduo atinge esse ponto de passagem para a esfera interna através dos graus, é dito que ele torna-se um arate de fogo. Arate de fogo. Ele tem a tendência, então, para ter a possibilidade de encontrar a divindade dentro dele mesmo e fazer essa sintonia com as potestades, os deuses, os anjos e assim por diante. Né? Então, o discípulo mesmo saberá, tanto que conseguiu o ponto onde a sua própria frequência vibratória o qualifica com a vida integral que o possibilitou a aprender a lei do amor, tornando-se o próprio amor. Nesse silêncio profundo, ele entra em atividade com os deuses, os anjos, então ele entende justamente essa questão do amor universal. E ele torna-se o próprio amor. Olha só que importante. Né? Ele entra em contato com a essência divina e torna-se a essência do próprio amor. Na verdade, em verdade, nós, seres humanos, somos crianças. Somos crianças, né? Temos dificuldades de entendimento dessas coisas superiores. Tanto que Jesus, o Cristo, no seu amor universal, Jesus, o Cristo, no seu amor universal, que é o amor e perdão, a gente sabe que nos últimos momentos na cruz, né, que ele passou, ele ergueu a sua mente ao Pai e disse: Pai, com relação ao ser humano, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, diante da divindade, nós somos como crianças. Por exemplo, um pai e uma mãe. Quando a criança faz uma arte, os pais não vão bater na criança, porque a criança não sabe o que faz. Ela está aprendendo ainda. A criança está aprendendo ainda no seu caminho de crescimento o comportamento adequado. Então, os pais não é certo, né, que a pessoa deu uma surra no filho. Isso é bobagem. Isso não resolve nada. Dar surra no filho não resolve nada. O que resolve é ensinar com amorosidade e respeitar a limitação que a criança tem. Assim Deus faz com todos nós também. Nós temos limitações e Deus, na sua amorosidade, expressa por Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo expressou assim, dessa forma. Se expressou assim: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Mas nós temos que aprender como fazer as coisas. E é justamente através do grande silêncio que nós aprendemos a orientar as nossas vibrações, a harmonizar os nossos comportamentos, né? E tomar cuidado com as nossas ações no dia a dia,
para nos tornarmos sempre veículos para a divindade, para as grandes forças superiores. Né? O seguinte é muito importante agora considerar o seguinte caso. Vibração de pensamento não pode dominar permanentemente a frequência vibratória dos corpos interiores. A vontade humana pode silenciar a língua, porém não o sentimento de rebeldia do homem interno. Né? No entanto, se a misericórdia e a luz divina modificar os corpos internos, logicamente o homem externo expressará essa harmonia. Então, no momento em que o indivíduo chega a dominar o seu comportamento na parte interna, ele aumenta a sua possibilidade dessa comunicação com os planos superiores. É justamente a voz do silêncio, né? O indivíduo entra em silêncio e a voz superior passa a penetrar nos seus mais íntimos recônditos dos seus corpos, da sua alma, e ele torna-se um ser integrado, então, com a realidade universal. Muito bem. Aí, então, está algo muito importante para essa reflexão a respeito do processo de iniciação ao qual todos nós estamos submetidos e devemos nos dedicar para fazer a nossa realização interna, para realizar o conhecimento da divindade que existe dentro de nós. Paramos aqui nessa segunda parte e passamos a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que todos aqueles que estão aqui no nosso encontro possam emitir a sua opinião, fazer perguntas, etc., a fim de conversar nessa terceira parte a respeito desses assuntos fantásticos, né? Emitidos pelo conhecimento de Helena Blavatsky e do professor Henrique José de Souza. Professor, é muito interessante tudo isso e tem bastante pergunta, depois eu vou passando aqui para o senhor, né? Mas aí a gente fica vendo com relação às doenças, com relação ao karma e com relação ao reino animal, né? Eles têm um processo de vida, né, professor, que eles pouco ficam doentes, né? Eles têm um ciclo de existência até extenso. Será que eles têm esse domínio de karma e de vibração que dá essa oportunidade de saúde para eles? E será que os Atlantes conseguiram dominar esse karma, professor, e não ficar doente? Não, algo muito importante. No reino animal não existe karma. A lei do karma não funciona lá. Né? Existe, evidentemente, as relações, né, físicas e orgânicas, anatômicas, químicas no reino animal, né? Mas mais pelo instinto. Né? O animal age pelo instinto. Mas a gente pode perceber no instinto animal a ligação com o mundo superior. Né? Em todo o reino animal, a maternidade é muito importante. Nós podemos perceber isso, né? As fêmeas têm um amor maravilhoso sobre a sua prole, defendem, alimentam a sua prole, defendem, né? Então, no reino animal é sempre assim. A regra é sempre assim. Os animais, os machos, vão para a caça, trazem alimentos e as fêmeas cuidam, alimentam, amamentam, né? No caso dos mamíferos, né? Alimentam a sua prole, defendem as suas proles, etc. Exceto nos pinguins. O nosso mestre fez um estudo sobre os pinguins e ele nos indica que os pinguins, a biologia pode que o pinguim é diferente, a fêmea que vai caçar e o macho que toma conta dos filhotes. Vocês podem pesquisar isso, né? E o professor faz um estudo muito importante. Um dia nós entraremos nesse assunto, né? Que o pinguim tem uma similaridade com o ser humano, né? Tem muitos pontos importantes na ciência iniciática relativamente ao estudo dos pinguins. Né? O professor fez estudos, nos deu importantes conhecimentos sobre esses assuntos. Mas a gente vê que o mundo animal é fundamental a maternidade, né? O amor universal. Né? É uma coisa impressionante. Né? Eu tenho até o caso, eu tenho uma tia que eu vou contar um fenômeno que
aconteceu com uma tia. Um fenômeno interessante que vale a pena a gente citar aqui. A minha tia tinha 2 cadelas. Uma cadela deu cria. Uma cadela deu cria. Ficou cheia de filhotinhos. E a outra cadela não tinha filhotes. Só que a cadela que não tinha filhotes, ela olhava para a outra e sentia ciúmes, ela sentia vontade de ter filhotinhos, né? Então, ela ia lá e roubava. De vez em quando, ela ia lá, pegava um filhotinho e levava para a caminha dela, né? Então, mas só que a outra reclamava também. Então, a minha tia, o que ela fez? Ela pegou ela tinha muitos filhotinhos, 6, 7 filhotinhos, né? A cadela. Então, ela pegou uns 2 filhotinhos e colocou na cama da cadela que não tinha dado cria. E separou as 2, para que as 2 não se vissem. Sabe o que aconteceu? Aquela cadela que recebeu os filhotinhos, ela começou a gerar leite. Você acredita? A minha tia disse que ficou impressionada. Ela começou a amamentar as cadelinhas, os filhotinhos. Os peitinhos dela começaram a verter leite. A minha tia ficou espantada com isso, né? Esse processo biológico da cadelinha, que não tinha dado à luz as cadelas, mas por amor fraternal, né, por doação, ela começou a gerar leite nas suas tetinhas e os filhotinhos lá mamavam. A minha tia contou essa história para mim e eu fiquei impressionado. Então, vale a pena a gente citar esse fato, ver a natureza, que é uma coisa fantástica, né? Tudo isso gerado pela consciência universal, né? Essa maternidade ela vem de um arquétipo. A maternidade dos animais é projeção de um arquétipo que vem da segunda mãe, do segundo trono, que é a mãe universal. Então, isso é importante. É claro que entre os animais não existe o funcionamento da lei do karma. Por quê? Porque eles não têm a tríade superior, então eles não têm livre-arbítrio. Eles fazem tudo pelo instinto. Então, não tem a questão da lei do karma. É isso que eu queria informar para todos os nossos irmãos. Muito bom, professor. Eu não sei se o Gilberto está aí, para ele fazer algum questionamento, mas eu vou colocar aqui o professor. O Sodier Felipe, ele coloca animais inconscientes e arquétipos, humanos, plano das ideias e ideias. Símbolo primitivo é um arquétipo? Arquétipo primitivo é um agregado abstrato? Prefiro, assim, me referir a esses termos. Bom, os animais, eles não têm a consciência nossa, né? Eles agem pelo instinto, né? Os humanos têm. O símbolo tem a questão do livre-arbítrio, porque o ser humano tem a possibilidade de utilizar a tríade superior, que não está ativada nos animais, né? Então existe essa relação. Eu não sei exatamente o que o nosso irmão Felipe quis se referir, mas existe esse paralelismo, né? Nós temos muito do ser animal, porque viemos da experiência animal. Nós temos muito do ser animal. E, às vezes o ser humano age com instinto também, né? Instintivamente. Quando a tríade não está suficientemente desenvolvida, o ser humano age instintivamente, né? Nas suas reações orgânicas, defensivas e assim por diante, né? Mas é claro que tudo isso é ligado com a produção arquetipal, né? O arquétipo primitivo é um agregado abstrato, mas é a realidade. O arquétipo é a realidade que se projeta no mundo objetivo, né? Produzindo todas as nossas formas, manifestações e assim por diante, né? Então é assim que funciona, né? Eu não sei se eu consegui falar para o nosso irmão Felipe alguma coisa importante a respeito do assunto ao qual ele está se referindo, né? Ele também se refere a Om Sat Tat. Som daquilo que é? O Om Tat Sat. Então, o Om, na verdade, é um agregado da palavra Aum. Aum é o som fundamental. Tanto que na Bíblia, quem escreveu a Bíblia, né, ele escreveu assim: e Deus disse, faça-se a luz. Então, a primeira coisa que Deus fez foi emitir um som, é o Om.
Agora, quem emitiu esse som? O SAT, o TAT. Quem emitiu esse som é o TAT, é o não manifestado. E a emissão desse som TAT cria justamente o SAT, que é justamente a parte manifestada. Então, nós temos uma tríade, né? O som, o imanifestado, produzindo o som e produzindo as frequências inferiores manifestadas como no TAT, né? No SAT, digo, né? Então, aí está uma representação importante desse conhecimento iniciático superior de forma resumida, né? Professora Cássia Oliveira mandando um fraterno abraço para a gente, ó. Muito bem, Cássio. Um abração também, um A beijão. Cássia é lá da Bahia, saudades. Um fraterno abraço para você, Cássia. Muito bom, professor. Saudações fraternas, a Cássio. Saudações fraternas. Isso, saudações aí para a Bahia. O Soldier também está colocando, ouvi falar que o primeiro astrólogo foi Zoroastro, alguns o chamam de Zoroastro. Como nós vimos aqui no entendimento, né? Tudo conheceu no Egito, né? No Egito Antigo. Antes de Zoroastro, né? A história do Egito é anterior a Zoroastro. Zoroastro é mais recente, né? Então, podemos dizer, o primeiro astrólogo foi Zoroastro. Podemos falar isso, Zoroastro, né? Zoroastro, né? Ele foi uma importante, ele ofereceu uma importante contribuição para a evolução do ser humano, né? Então, mas na verdade esse conhecimento da astrologia provém muito mais, de forma mais antiga, proveniente do Egito, né? E sabemos que o Egito recebeu isso aí tudo de Atlântida, né? Tudo isso veio de Atlântida, não surgiu no Egito, veio tudo de Atlântida, né? E foi transmitido para o Egito. Muito bom. Ô, Gilberto, você tem algumas considerações a fazer? Carlos, sim, só passando um recadinho para o pessoal, como sempre, né, que está aqui no chat. Não esqueça de deixar aí o like, né, aqui no vídeo, aqui embaixo, né, no vídeo da transmissão, seja agora ao vivo, seja no vídeo gravado, se você esteja vendo depois. Se for a primeira vez passando por aqui, ou caso ainda não seja inscrito no canal, clica ali no botãozinho do se inscrever, ativa o sininho para as notificações, que você irá receber todas as informações sempre que tiver alguma atividade nova no canal, além dos programas aqui já programados, que são, né, o nosso agora de sábado, que é o Projeto de Iniciação, e roda de conversa de terça-feira, e sempre que houver algum outro programa, temos aqui, você será avisado, né? Hoje é o programa de número 162, olha aí, hein? Bastante material, isso sim, só do programa, esse 162 é só do projeto Iniciação. Então, fora isso, ainda tem outros vídeos do canal, além do programa de terça, né, que é a roda de conversa. Então, fica aí uma fonte, né, como referência para você que está iniciando, quem está começando, e para aqueles que já estão também, né, no caminho da iniciação, né? Sempre tem aqui uma abordagem exclusiva aí do professor Walter, de temas de interesse dentro da iniciação, dentro dos temas, né, abordados na eubiose, aí como o professor sempre cita, de Helena Petrovna Blavatsky, e o professor Henrique José de Souza. Então, essa é a base aqui, vale a pena, fica como fonte de estudo aí, de conhecimento e material. Então é isso. E astrologia, muito bom, né, professor? Me senti agora, né, astrologia sou suspeito para falar, né? Mas a ciência aí, inclusive o professor fala bastante, né? Muito, né? Que, aliás, tem em algum local, eu já li, que o próprio professor diz que todos deveriam aprender, né? Todos deveriam entender, pelo menos, ou pelo menos tentar compreender o funcionamento da astrologia, porque dentro da astrologia ela tem, ela abarca, né, todo o processo, né, da humanidade, do universo, enfim,
tudo se encontra dentro da astrologia, alguma coisa nesse sentido. É muito interessante essa fala. Muito bom. Eu quero me referir ao nosso Elias, que ele fala sobre os Salmos, né? Está aqui o Elias. Ele faz uma pergunta sobre os Salmos, né? Isso. Só colocar aí para a gente abordar esse assunto, né? Ele coloca assim: poderia perguntar ao Walter se ele poderia falar sobre o poder dos salmos? Eles são abordados na eubiose? São abordados na eubiose, é muito importante. Aliás, a eubiose se baseia muito nos salmos, né? Os salmos têm um poder curativo muito grande, né? Cada salmo, a gente sabe, cada salmo tem um poder de cura muito grande, de transformação do indivíduo. E quem vier para a eubiose vai sentir isso, que a eubiose se baseia no salmo. Aliás, inclusive, existe um livro produzido pelo professor Enrique de Souza sobre os salmos, né? Que nós chamamos de saltério aqui, de saltério. Inclusive, existem 150 salmos, e o nosso mestre aumenta a quantidade de salmos e ainda até o número 155. Vai de 150, ele põe mais 5 salmos, justamente relativamente à nossa época de transformação atual, são 5 salmos. Então, a eubiose, basicamente, ela age através dos salmos, né? Quem vier para a eubiose vai perceber, eu não vou entrar em detalhes, porque faz parte da iniciação dentro da eubiose, mas eu quero dizer que o poder do salmo tem poder curativo, poder de transformação do ser humano, é um poder de magia, né? Olha, salmo é magia, poder de magia, de vibração, poder vibracional, né? E são abordados na eubiose de forma muito profunda. Viu, meu irmão Elias? Muito bom, professor. O Guazelli coloca: toda doença mostra um erro de conduta? Basicamente é querer determinar um julgamento? Olha, veja bem, a doença justamente é um fato anormal, não é? A tendência da humanidade é não ter mais doenças. O que nós temos nas revelações, nós temos aqui do quinto sistema, a tendência da humanidade é não ter mais doenças, né? Porque a doença provém de desequilíbrios internos. Então, a doença provém de um erro de condutas, indiscutivelmente. A doença está relacionada com um padrão vibracional, não é isso? Então, à medida, no futuro, não existirão mais doenças na humanidade, porque não existirá mais o fator kármico determinante das doenças, né? Eu quero determinar que a doença não é um mal em si, né? Por mais incrível que pareça, né? É um fato que ocorre para o reajuste do indivíduo, de acordo com a lei cósmica justa e perfeita, o amor cósmico, por mais incrível que a gente possa entender, mas nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Tanto que Jesus, o Cristo, podemos ver no Evangelho, né? Jesus, o Cristo, ele não curava qualquer um. As pessoas pensam que ele curava qualquer um. Não, ele curava somente aqueles que estavam em condições de serem curados, por terem superado aquela situação kármica. Ele curava. Mas ele, veja bem, a prova disso é o seguinte: toda vez que ele curava, né, ele curava, e quando a pessoa se despedia para ir embora, ele falava assim: vá e não peques mais. Olha só o que Jesus falava. Jesus dizia assim: vá e não peques mais. O que ele quer dizer? Se você pecar novamente, cometer atitudes não adequadas à sua evolução, a doença vai voltar, porque o karma vai voltar algum karma, né? Então Jesus fala assim: vá e não peques mais. Então, o comportamento exemplar da humanidade vai determinando no futuro, agora, a caminho da quinta dimensão, a eliminação das doenças na face da Terra. Isso é verdade. Tá bem? Isso aí que eu queria dizer para todos. Especialmente para o nosso irmão Guazelli Neto. Muito bom, professor. O Elias está pontuando aquilo que o senhor falou: silêncio da personalidade. Isso foi simplesmente genial. É genial da ciência de si, não é meu, né? Isso, eu não inventei isso, né?
Isso aí eu apenas estou servindo de veículo desse conhecimento transcendental, né? Dado pelos antigos, por todos os mestres, e principalmente por Helena Blavatsky, né? Justamente através do seu livro A Voz do Silêncio. Eu concordo, é genial. Esse conhecimento iniciático é uma coisa genial, porque explica justamente esse mecanismo. Eu quero dizer o seguinte, é como eu sempre digo, né? O importante é entender como as coisas funcionam. Então, nós temos a personalidade que produz o nosso karma, os nossos comportamentos inadequados, mas à medida que a gente evolui, a gente vai melhorando o padrão vibratório, e essa melhora do padrão vibratório está justamente no silêncio da personalidade. A nossa personalidade é muito tagarela, né? Ela fica falando, e geralmente fala coisas absurdas, coisas desequilibradas. O silêncio, não. Há uma calma da personalidade entre silêncio e as forças superiores descem sobre o indivíduo. Então o indivíduo passa a se relacionar com o mundo dos deuses, dos anjos. Então isso é muito importante, né? E realmente é genial isso, né? É uma coisa que nos faz entender muitas coisas a respeito do nosso comportamento, do karma e da evolução da humanidade. Complementa, professor, silêncio da personalidade, silêncio das vontades do corpo físico, do corpo emocional e astral. Após silenciá-lo, a tríade superior, mental, abstrato, Audi e Atman, podem agir plenamente na vida. Exatamente. O seguinte, quando a gente diz que a tríade vai agir, não é ela que age em si, ela torna-se veículo. Né? Nós tornamos essa tríade veículo cada vez mais perfeito para que desça sobre a nossa Constituição centenária as ideias do mundo dos deuses, dos anjos. Né? Então, nós nos tornamos veículos. Quando a gente evolui, nós dominamos a nossa personalidade e fazemos a nossa evolução espiritual, ou seja, aumentamos o nosso padrão vibratório, nós nos tornamos veículos das ideias superiores. Tanto que o mestre, professor Henrique de Souza, ele nos deixou um grande ensinamento, que nós devemos ser veículos da obra do Eterno na face da Terra. É o que eu vou repetir, ensinamento do nosso augusto mestre professor Henrique de Souza. Nós devemos nos tornarmos cada vez mais melhores veículos da obra do Eterno na face da Terra. Aí está. Através do quê? Através da evolução do nosso padrão vibratório, do silêncio interno e assim por diante. O professor Márcio Cambaúba, sempre muito gentil. Ele coloca o seguinte: sempre é muito bom ouvi-los. Muito obrigado. É um prazer. Saudações fraternas para o nosso irmão Márcio Antônio Oliveira Dias Cambaúba, um grande irmão nosso que tem palestras maravilhosas. Eu devo dizer Verdade. Que esse nosso irmão, eu já assisti palestras maravilhosas, nosso querido irmão Márcio Cambaúba. Muito bom. Professor, eu vou dar uns recados, aí o senhor dá uma verificada se tem mais perguntas. Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa aqui na terça-feira. Então, na próxima terça-feira, dia 17 de junho, às 20h40, no mesmo horário, às 20h40, aqui no YouTube, Conexão 3005, a gente vai ter um evento em conjunto, né? Sociedade Brasileira de Obiose, COGEP, Coordenação Geral de Ética e Política, né? Junto aqui com o canal Conexão 3005. E para esse evento, a COGEP ela traz o tema reformas previdenciária, tributária e do judiciário. Então, quem vai falar sobre o assunto é a Cíntia Falcão, ela é procuradora federal. Quem vai estar junto com ela nesse diálogo, nesse debate, é o nosso querido Eduardo Nunes, aqui do canal Conexão 3005. Ele é contador, auditor e empresário. E quem serão os apresentadores? Fernando Lessa, coordenador da COGEP,
E também, na moderação, o Morivaldo Carneiro, ele é membro da COGEP. Então, vai ser um tema muito atual, muito interessante e que envolve coisas aí que atingem todo mundo, né? Previdenciário, tributário e judiciário. Então, eu espero que todos prestigiem agora, na terça-feira, dia 17 de junho, no mesmo horário, às 20h40, evento conjunto. Sociedade Brasileira de Eubiose, COGEP e canal Conexão 3005. Participe. Eu queria falar também sobre uma palestra que terá no departamento de Santana, aqui na rua Conselheiro Saraiva 538, próximo ao metrô Santana. Será no sábado que vem, dia 21 de junho, às 16 horas. E o tema será a Gênese Hermética. O palestrante é Walter Bitran, ele é membro, né, efetivo do Departamento da Eubiose de Santana, e esse evento é aberto ao público, a entrada gratuita, ele vai ser presencial e também transmitido pelo canal Conexão 3005 no YouTube. Então, quem estiver em São Paulo pode vir prestigiar presencialmente, na rua Conselheiro Saraiva 538, ou quem não estiver em São Paulo pode assistir através do YouTube, no canal Conexão 3005. A Gênese Hermética tem como a narrativa da Gênese universal, tendo como base os 7 princípios herméticos, traçando um panorama das 3 grandes epopeias, né, cósmica, a pré-gênese, a cosmogênese e a antropogênese, servindo também como demonstração do potencial construtivo de uma mente aprimorada pelo processo iniciático. Portanto, em processo de conquistar o poder da mente abstrata e seu impacto na vida prática e na conquista da verdadeira espiritualidade. Então, o tema é bem abrangente, é bem interessante, e eu espero que todo mundo possa prestigiar. Já antecedendo, né, um evento do dia de julho, né, dia 19 de julho, sábado, um evento sobre música, né, um recital de música clássica, que será lá no departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose, Santo Andrés, São Paulo. Então, vai ser num sábado, dia 19 de julho, das 17 às 18h30. É um evento presencial e gratuito, e o departamento fica lá na Alameda São Caetano, 60, bairro Jardim, Santo André. Então, é muito interessante. A gente vai ter o Vitor Barac, né, cantor lírico, baixo, a mãe dele, a Raquel Barac, pianista, e também a Juliana Modolo, né, violinista e pianista. Prestigie. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas que tem sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. E para mais informações, pode ser via WhatsApp, o telefone está aí, prefixo 35, São Lourenço, e o número é 997566874. O endereço do Instagram está aí, @ShaktiNovaEra, lembrando que tem filial no Departamento de Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, Departamento do Sumaré e Departamento de Santana. Bom, os recados eram esse, professor. O seu tem... O Elias, nunca imaginei isso, olha o Elias, olha. Ele nunca imaginou que os salmos, né, professor, faziam parte também da eubiose. Obrigado. Quem produziu os salmos? Davi, salmos de Davi, na verdade. Então, já mais uma informação. Os salmos é fundamental no processo de iniciação dentro da eubiose, na verdade. Faz parte da ritualística, de todo o processo de concentração, então é básico. O professor se refere muito aos salmos, e como eu disse, ele escreveu um livro especialmente sobre esse assunto, né? Então, essa é uma informação importantíssima. Para quem vier para a eubiose, vai entrar nesse campo, vai continuar nesse campo maravilhoso do exercício das práticas dos salmos. Né? Todo mundo agradecendo, professora a Ana Cristina de Araújo, obrigado, professor Walter, Catira e Carlos, por mais esse encontro. Um abençoado final de semana a todos, né? Passe, Fuxísia, Flor, Shape.
A Laine, né? Laine Araújo também, agradecendo, gratidão pelos ensinamentos. E é isso, professor, atingimos nosso horário de 1:30, né? E eu também queria, viu, agradecer a todos, né, pela participação, né? Primeiramente, agradecer ao professor Walter, que dispõe de trazer para nós todo esse conhecimento maravilhoso, né? Agradecer quem prestigiou o programa, quem assistiu, e fica gravado o programa, né? Quem não pôde assistir hoje, pode assistir depois, pode assistir com mais calma, quando tiver um tempo melhor. E é isso, eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, né? Um bom final de semana, e até terça-feira, né? No nossa roda de conversa, encontro com a COGEP aqui no canal Conexão 3005. E até o nosso próximo encontro, no sábado que vem. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. É isso aí. Um bom finalzinho de sábado para todo mundo. Tenham todos um ótimo domingo, bom final de semana. E nos vemos no próximo programa. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos, queridos irmãos que estiveram presentes aqui. Estaremos presentes. Não esqueça da terça-feira. Terça-feira, nosso encontro, né? A terça-feira, às 20:50, eu estarei presente lá para assistir. E até sábado que vem, retornando ao nosso encontro justamente sobre iniciação, né? Luz, paz e amor, e fiquem todos com Deus.